Aí eu vou no centro de pediatria dos hospitais, perguntei no auge da pandemia da cepa gama amazonense, conhecida P1 antigamente, tiveram 2 casos de internados com criança que nem oxigênio precisou. Tiveram outras poucas síndromes de falência de múltiplos órgãos que responderam bem ao tratamento, síndrome multissistêmica, que responderam bem ao tratamento com imunoglobulina. O setor de pediatria fechou em alguns hospitais de São Paulo. Então, na hora que você vê tudo isso, você fica realmente preocupado em vacinar uma pessoa saudável de baixo risco, como é a criança, o adolescente, até outros jovens de baixo risco. Então é uma questão de ponderação. Olá, amiguinhos, final do expediente. Vou passar no hospital ainda. Estou um pouquinho cansado, mas acho que é importante falar sobre isso. Vacinas em crianças e adolescentes, não. Você tem o órgão CDC dos Estados Unidos, Center of Disease Control. Você tem nos Estados Unidos o FDA, que indicam para as crianças. Você tem o Comitê Britânico de Vacinação, que não indica para criança. Você tem a Organização Mundial de Saúde, que não indica para criança. Você tem o Conselho Federal de Medicina, que não indica para criança. E aí como é que vocês vão fazer? Vocês seguem as instituições? O que está claro é que não existe uma unanimidade. Então nessas horas que eu quero que vocês voltem a pensar, entender o porquê das coisas. É muito simples. Não tem nada pior do que fazer bem feito, que eu nem sei se é bem feito, aquilo que é desnecessário. O índice de fatalidade nas crianças é baixíssimo, o índice de sobrevivência é 99,97%. Já as complicações que estão sendo observadas são 4 ou 5 vezes mais do que isso. E as crianças têm uma doença benigna, elas transmitem menos sim, acabou de sair um estudo dia 28 de agosto. Então, na hora que você entende que você tem uma criança sadia do seu lado, você tem uma criança sadia do seu lado, que terá provavelmente uma doença leve, e existe tratamento sim, à tua disposição para quem quiser ver nossos resultados. Inclusive com um trabalho publicado que é referência à Organização Mundial de Saúde. Temos uma casuística de 5 mil casos na minha equipe. Então, quer dizer, você pega uma criança que costuma ter uma doença benigna, aí você olha, isso já não é ciência, à sua volta, quantas crianças você viu que tiveram fatalidades pela Covid? Eu nunca vi nenhuma. Aí você olha à sua volta, vê se tem algumas suspeitas de que a vacina está associada à vacina a algumas complicações. Então a questão é matemática, como eu falei lá atrás. Aí eu vou no centro de pediatria dos hospitais, perguntei no auge da pandemia da cepa gama amazonense, conhecida P1 antigamente, tiveram 2 casos de internados com criança que nem oxigênio precisou. Tiveram outras poucas síndromes de falência de múltiplos órgãos que responderam bem ao tratamento, síndrome multissistêmica, que responderam bem ao tratamento com imunoglobulina. O setor de pediatria fechou em alguns hospitais de São Paulo. Então, na hora que você vê tudo isso, você fica realmente preocupado em vacinar uma pessoa saudável de baixo risco, como é a criança, o adolescente, até outros jovens de baixo risco. Então é uma questão de ponderação. Olá, amiguinhos, final do expediente. Vou passar no hospital ainda.